César Leal, Walter. Vamos falar nesse vídeo sobre Tarzan. Digamos seja o calcanhar de Aquiles nas histórias do Tarzan originais, né? Uma certa repetição de tema que é um pouquinho desgastante, né? Porque, sabe, o filho dele, Korak, né? Ele também se perdeu, também já mais velho, mas ele também se interage com uma tribo de macacos e também fala a língua deles e também ganha o nome lá, então, quer dizer... É meio Matrix, né? Vai repetir uma história. Uma repetição de situações. E acho que é por isso também que ele quis dar às vezes botar uns personagens diferentes, né, dele mesmo, para de repente eu acho que desanuviar a cabeça. Talvez a fonte dele tenha secado um pouco e aí ele começou na verdade, a repetir. O Edgar, ele era, né, intimidade, né, Edgarzinho. Edgarzinho Arroz. ele era extremamente fluente, mas eu acredito que tem horas que você se sente numa necessidade de dar aquilo que o público quer. Sim, e aí é onde está o problema. E aí é onde está o problema. Você se sente, poxa, deixa eu tentar emular aquilo que o público já viu. Na verdade vai ser uma coisa requentada de novo, mas é o que ele quer. Eu sei que vai vender bem, estão pedindo, vou fazer novamente. Ou então você tenta não fazer isso. O criador... E arrisca perder o público. Arrisca perder o público. O Conan Doyle fez isso. O Conan Doyle criou o Sherlock Holmes. Durante muitos anos escreveu os textos, as pessoas ligavam, né? Ligavam zorra nenhuma. Telegrafavam, né? Mandavam cartas. Escreviam para ele cartas. E algumas pessoas, inclusive, achando que o Sherlock Holmes era uma pessoa real. Sim. Né? Ele estava escrevendo, estava fazendo um relatório. Assim, tem uma coisa interessante, especificamente sobre o Conan Doyle, que ele não gostava do Sherlock Holmes. Ele achava que era uma literatura pobre, que era uma coisa que ele estava fazendo descartável de um personagem sem graça, que não era o grande trabalho da vida dele. E teve uma época, determinada história, ele, poxa, deixa eu matar o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, assim, engalfinha lá em cima, com o Moriarty, o professor Moriarty cai de cima das cataratas do Reichenbach. Morreu. E aí ele passou a escrever outras coisas, ele passou a viver a vida dele, e as pessoas não aceitaram que o Sherlock Holmes tivesse morrido. Questionavam ele, e não deixaram o personagem morrer. Ele teve que, na verdade, trazer o personagem de volta. E aí, eu acredito também que por uma questão de financeira, financeira muito, mas eu acho também que ele, quando matou o personagem, ele também deixou um gancho assim, que não é uma coisa da Marvel, sabe? Aquela coisa de, você morreu. Não, eu estou aqui, mas uma conjunção astral bateu, eu voltei. Ou na DC, né? Não, o Superboy primordial dando murros no cristal da realidade fez eu voltar à vida. Ué, essa explicação foi boa. Mas essa explicação teve, viu? Eu acredito. Então, você tem aí que ele deixou um gancho realmente. O corpo, efetivamente, nunca foi achado. E a descrição do que aconteceu mostra que Sherlock Holmes tinha, na verdade, meio que planejado parte da situação, e que ele estaria vivo. E aí muitos autores hoje em dia gostam de escrever sobre esses anos perdidos do Sherlock Holmes, porque nas próprias histórias ele volta anos depois. E as pessoas às vezes escrevem, tem um indiano, saiu há pouco tempo, muito bom, um cara muito bom, e ele escreve sobre o Sherlock Holmes na Índia, no Japão, nesse período que ele estava morto para o mundo. Né? Mas voltando ao Tarzan... Não, rápido, ou seja, foi o Conan Doyle que inventou aquele final de seriado dos anos 30, né? Anos 20, apesar de que aparecia o carro caindo, explodindo, pegando fogo, aí no próximo episódio aparecia que o cara tinha pulado um pouquinho antes. Foi bem por aí, ele na verdade ele não caiu, né, nas cataratas. E aí, com a coisa do pessoal usar os personagens, né, o Conan Doyle nunca fez isso, mas o Moriarty, para alguns autores também pescaram e não, morreu não. Tá aqui, deixa eu usar aqui esse personagem também. Voltando ao Tarzan, né? Uma curiosidade sobre o trabalho do Edgar Rice com Tarzan é que ele sempre se ressentiu em como o público viu o seu personagem. O Tarzan, ele tem altas doses de que o ser humano é a grande criação de Deus, superior a todos os animais da Terra. Certo. Então você tem essa coisa dessa grandeza humana. Né? Nos livros tem uma certa hora que o Tarzan passa a usar a pele de um leopardo porque ele sentiu vergonha da sua nudez.
E os macacos não tinham. Mas ele era, por mais que ele tenha sido criado por macacos, ele era um ser humano. Certo. E no seu íntimo ele era superior àquilo. Ele sente vergonha da nudez. Passa a usar tangas para poder se cobrir, até porque ia ser uma coisa meio estranha, né? Nos filmes. Nos filmes, né? Whatever. Não ia ficar exatamente uma coisa muito viável. Se bem que ele, quando estava escrevendo, estava pensando muito em filme também, né? Não, apesar de que o Tarzan teve uma versão de cinema muito rápido. Em 1918... ele acompanhou Ele acompanhou vários. Em 1918 foi o primeiro filme do Tarzan, com Elmore Lincoln, que era um ator gordo, porque na época ainda, nos anos 20, o gordo era forte, né? Não existia musculação. Não existia. Quem eu acho que começou mais ou menos foi aquele Charles Atlas, e aí fez aquelas propagandas antigas, né, do cara na praia, chegou um chuta areia nele. Não, use o sistema Charles Atlas para você ficar forte. Eu nunca vi isso, não. Tinha as vou propagandas disso. Inclusive a tanga do Charles Atlas era uma tanga tipo do Tarzan. Certo. Era uma coisa meio por aí. Mas o gordo era forte. Né, o corpo grande era aquela ideia de... O gordo é forte. Apesar de que você ficar gordo vivendo na floresta... É meio difícil, é verdade. Eu acredito que não seja uma coisa muito Coerente. viável. Mas em 1918 houve o filme, inclusive, mudo. Né, na época do cinema mudo. E aí que começou a birra dele com a versão do Tarzan. Que eu até comentei que o Tarzan tenha sido uma das imagens mais icônicas, né, que a gente tem. Mas uma outra coisa muito icônica do Tarzan é aquela coisa do eu Tarzan, você Jane. Sim. Né? Aquela coisa do Tarzan ser um burro. Né? Um cara criado na selva que a partir da hora que ele vê Jane que ele começa a abrir a cabeça para a realidade, para o mundo. E em vários filmes o Tarzan continua com uma certa deficiência de entendimento, porque a gente cai de novo naquela coisa, era o que o público queria ver, né? Certo. Então, em vários filmes, em várias séries, o Tarzan, nas mais recentes não, mas nas mais antigas, o Tarzan continuava aquele cara que se assusta com as coisas, que, inclusive, quando tem o filho de Tarzan nos filmes, eles não usam o nome Korak, eles usam o nome Boy. E é claro que com aquela coisa pueril da época, ele não é filho de Tarzan e Jane. Porque, sei lá, não pode dizer que eles tinham alguma coisa. Até aí tinha umas coisas. No desenho dos Flintstones você vê 2 camas de solteiro no quarto do Fred Flintstone. É uma coisa interessante. O menino estava num avião, o avião cai na floresta, o Tarzan acha o bebê e chama ele de Boy. Quer dizer, de todas as possibilidades de um nome, ele escolheu Boy. Garoto Boy. Em inglês. Vim Tarzan, você Boy. Uma coisa assim. E o Edgar, ele se irritava com isso profundamente. Porque, na verdade, o Tarzan é um dos personagens mais inteligentes que já existiram dentro de uma realidade literária. O Tarzan, ele teve acesso à cabana do pai dele, onde tinham livros em francês, porque o francês era, na época, a língua do mundo, né? Todos os eruditos falavam francês. Então, apesar do pai dele ser um lord inglês, os livros que ele tinha quando estava no naufrágio eram em francês. E o Tarzan aprende a escrever e ler com os livros. Com uma enciclopédia, com um livro infantil, porque ele a esposa estava, né, já estava para nascer, tinha um livro infantil, tinha uma enciclopédia, e ele começa a escrever no chão, então ele sabe fluentemente escrever em francês. O que ele não tinha... É a fonética do negócio, mas escrever sabia. Ele não sabia o som das palavras, não sabia falar. E isso sempre foi um problema, porque o Edgar queria mostrar nisso exatamente a superioridade do ser humano. A capacidade, e principalmente por ele ser da nobreza. Ele tinha também uma coisa maior do que os homens comuns. Normais. Ele era mais do que um homem. Ele era mais. Por aí. Porque já nesse filme de 1918, tem uma inserção na história, e o filme é extremamente fiel ao livro, mas tem uma inserção na história porque o diretor achou que precisava explicar por que o Tarzan sabe ler. Certo. Então aparece um outro náufrago na mesma praia, o Tarzan ainda menino, ensina o Tarzan e morre. a ler e escrever e morre. Quer dizer, é aquela coisa do eu só estou aqui para lhe dizer por que você sabe ler. E isso sempre incomodou o Edgar, mas ele até
os Mas direitos... assim, de- ele não tinha o poder de proibir determinadas coisas. Ele Não, ele vendeu, e aí vendeu a ideia o roteirista fazia o que queria. Ele até produziu um seriado, desses que tinha antigamente, como você falou aí, da cena final do Sim. episódio. Tem 12 ou 13 episódios em preto e branco, em que ele coloca o Tarzan, mas ele não tinha direito a nenhum dos outros personagens do círculo, né? Jane, nem o filho do Tarzan. Ele conseguiu colocar o Tarzan, mas o resto ele não tinha direito. Então, assim, aparece um outro interesse romântico do Tarzan no seriado. Essa não. Pois Ou é. seja, velha, né? Velha. Mas ele bota o Tarzan do jeito que ele queria ser. O cara extremamente analista, o cara extremamente inteligente, um cara que é mais do que o ser humano normal, porque além da nobreza, ele foi criado na selva, então ele tem toda uma pureza de propósitos que a gente não tem. Né? E assim, não só o filme, uma das primeiras versões em quadrinhos também foi muito rápido, em 1900 acho que no próprio 1918 já houve a versão dos quadrinhos desenhada pelo Howard Foster, que depois criou o Príncipe Valente, que durante anos foi o grande tira do jornal. O Tarzan já foi o personagem mais vendido em quadrinhos. De repente você tem aí o Tarzan e talvez o Cavaleiro Solitário, né? Naquela tradução de Zorro, que a gente já é um outro... Contemporâneos. Durante muito tempo, o Tarzan sai até hoje no jornal, o Cavaleiro Solitário não. Mas durante muito tempo eles foram contemporâneos. Aqui no Brasil, pela Brasil América, eram os 2 títulos mais vendidos e os 2 títulos que o editor da Brasil América mais gostava. Certo. Então, assim, eles são longevos. O Cavaleiro Solitário não, mas o Tarzan foi o último bastião de publicação da Brasil América, foi Tarzan. Muito bom. Aquela coisa. E é um personagem que criou também várias imitações, né? Você tem de Homens da Selva 1 milhão de situações. O próprio Kazar da Marvel, ele começou, na verdade, nos pulps da mesma editora que se transformou em Marvel, como uma cópia do Tarzan, com um leão. Tá ganhando dinheiro, vamos fazer uma versão. Vamos fazer uma aqui versão. pra ver o que é que E acontece. teve uma versão em italiano que saiu aqui durante muito tempo em quadrinhos, Akin. Aqui. Era aquele mesmo formato da Tex, né? Preto e branco, e era, acho que talvez a coisa mais próxima da cópia descarada que a gente teve. Falando em cópia, vamos finalizar aqui. Tem uma curiosidade aqui com relação a esse álbum de figurinhas aqui, que na verdade são algumas histórias do Tarzan. Que você Desenhadas- colecionou ou você já pegou? Não, em esse algum- álbum aqui eu não estava vivo na época que ele foi lançado, ou não? Não, 1970. Eu estava para nascer, mas não estava ainda no projeto. E uma das imagens aqui que a gente tem, que é o Tarzan em criança, deve estar mais para frente, porque ele já está grande aqui. Ó. Ele com os macacos e uma flor convenientemente, né, tampando as coisas. Essa imagem, inclusive, ela foi usada numa propaganda de Nestlé. O cara deu uma alterada no desenho, mas é exatamente a mesma posição do moleque no cipó. E é interessante porque o Tarzan, por ser um ícone cultural, ele foi uma das coisas mais copiadas e mais utilizadas, né? Você sabe quando o Edgar morreu? Nos anos 50. Nos anos 50. Ganhou. Ele. É porque assim, eu não sei como é que funcionava nessa época essa parte de direitos e retorno que o cara teria. Na verdade, mas ele ganhou dinheiro com ele o ganhou Tarzan? muito dinheiro. Ele, na verdade, ele comprou uma fazenda que chamou de Tarzana, a fazenda, lá nos Estados Unidos, e viveu muito bem. Ele viveu o resto da vida muito bem, muito irritado com o que a fazia burrice com do o Tarzan, personagem dele. mas ele viveu muito, muito, muito bem. E, inclusive, Que bom. uma cidade começou a ser criada em volta dessa fazenda, e hoje existe a cidade de Tarzana. Ela tomou o nome da fazenda dele, e existe a cidade de Tarzana nos Estados Unidos, exatamente por causa disso. Muito bom. Que bom que ele conseguiu viver do que ele gostava de fazer. né? É, o que é uma boa coisa.